Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um programa Pensando Educação, que é um programa do Pira 21, Piracicaba Realizando o Futuro, que tem o apoio da TV Unimep e da Rádio FM Educativa de Piracicaba. Nós hoje temos o prazer de tratar de um tema específico, dentre os vários temas possíveis da Casa do Bom Menino, que é o projeto Menino Gourmet. Nós temos aqui conosco para isto a Elaine Cristina Moraes Santos, que é psicóloga, que está fazendo um mestrado também em educação na Unesp, e que é a supervisora de projetos da Casa do Bom Menino, e a Maria das Graças Carvalho de Souza, que é nutricionista, formada também na Unimep, e que então é a idealizadora desse projeto específico, do projeto do Menino Gourmet, e que coordena as oficinas ligadas a esse projeto. Bem-vindas as duas a esse programa. Comecemos contando um pouco a história da Casa do Bom Menino, que é um projeto antigo, já tem 50 anos de idade. O que é esse projeto, Elaine? A Casa do Bom Menino, ela é um serviço de acolhimento, né, onde crianças e adolescentes que por alguma negligência de direitos, né, alguma negligência familiar, são afastadas do convívio familiar e são inseridas dentro da instituição. E enquanto elas estão lá, a equipe tenta trabalhar a família, tenta trabalhar o desenvolvimento dessa criança e adolescente, até que elas retornem ao convívio familiar ou sejam inseridas em alguma família extensa ou até, enfim, daí para saber onde elas vão ser. Agora, o processo, para mim precisar bem para a população, o processo de acolhimento começa então com o Conselho Tutelar. Sim. E envolve também a Justiça, Poder Judiciário, porque isso implica uma retirada da criança do seu convívio familiar e a introdução nesse programa da Casa do Bom Menino. Exatamente. Perfeito. Então, são crianças sofridas, são crianças que trazem, né, algumas vêm com marcas, e é um desafio bastante grande. E já há 50 anos que vocês também estão integrados agora com um projeto também antigo da Prefeitura. Sim. Que é o projeto... É a Casa do Acolhimento. A Casa do Acolhimento. Esse ano, na verdade, a administração da Casa do Bom Menino também se responsabilizou pelo serviço da Casa do Acolhimento. Quer dizer, o mesmo sistema, crianças com problemas, assim, ou famílias com problemas, que então há intervenção da sociedade para que elas sejam acolhidas. Exatamente. Nesses dois programas. E o endereço desses dois projetos é a Rua Machado de Assis, 593, no Nova América. Então, eu estou sabendo que são 3 casas que acolhem, né, os programas e projetos da Casa do Bom Menino, e 3 casas na mesma rua que acolhem o programa Casa do Acolhimento. Casa do Acolhimento. Isso. Acho que como, então, a introdução está dado. Agora, entremos na questão fundamental, né, que é essa profissionalização. Qual a idade dessas crianças? Acho que é importante. A Casa do Bom Menino, ela tem de crianças e adolescentes de 0 a 18 anos. De 0 a 18 anos, bebês. Existem. Claro, os bebês, então, são muitos bebês? Na verdade, nós temos vaga para... Hoje nós temos 5 bebês. Tem 5 bebês presentes, atuando, né? Atuando. Que estão acolhidos pela casa. Tá, então, evidentemente que isso cria... Mas esse número muda, né? Certo, certo. E aí, então, qual é o maior grupo? Porque vocês também se dividem de 11 anos para baixo, 11 anos até os 18? São divididos por faixa etária. Na Casa do Bom Menino são divididos por faixa etária, né? Na Casa do Acolhimento são casas mistas. Então, existe uma casa de 0 a 12 anos, existe uma casa de 12 a 18 só meninos e uma casa de 12 a 18 só meninas. São 13 então casas nesses blocos. Cada casa tem 20 vagas. Tá. São 20 vagas. E aí vocês também têm algum espaço coletivo, sim, tipo refeitório, quadra, sim. E essas crianças, elas frequentam a escola? Frequentam a escola, uma escola pública, escolas do bairro, né, onde tem vaga. Tá. Quer dizer, então, verdade, onde há vaga, claro. Esse é um problema inevitável, né? Mas então elas é como uma casa. Elas são acolhidas pela Casa do Bom Menino ou pela Casa do Acolhimento, frequentam a escola regular. Exato. Deve ter acompanhamento de vocês nesse processo.
E lá na casa, elas têm que tipo de acompanhamento? Para a gente ter uma noção, como é que funciona, como é que opera essa Casa do Bom Menino e a Casa do Acolhimento? Na verdade, a Casa do Bom Menino, ela tenta proporcionar todos os meios para que essa criança ou esse adolescente desenvolva de maneira saudável. E sempre tem alguém 24 horas? Exatamente. Então, existe uma equipe de educadores nas casas, né? Que esses educadores, eles trabalham 24 horas, por 3 turnos, manhã, tarde e noite. 8 horas cada grupo. Exatamente. E existe também uma equipe técnica responsável por acompanhar as famílias e também orientar esses educadores. Então, essa equipe técnica é assistente social, psicóloga, coordenação, né? É um belo projeto, completo. E as crianças têm contato, inclusive com a sua família, sim, que é o fundamental. Não se pode romper, por mais crítica que seja a relação da criança com a família, essa é uma relação definitiva, né? A ideia é se trabalhar a família para que eles possam retornar, né? Tá. E essa Esse é o nosso objetivo, né? A preocupação maior do presidente, dos coordenadores, psicólogos, é manter esse vínculo saudavelmente com as famílias, porque um dia eles poderão estar voltando para essas famílias. Claro. Então, romper essa lacuna que fica na vida deles não pode ser rompida. Claro. A gente tem que... Todos temos o direito de ter a sua família e todos estão ali trabalhando para que elas sofram menos. Quanto menos esse elas trauma sofrerem, que elas esse estão trauma. passando, é evidente. Porque eles amam as suas famílias. Claro. Mãe é mãe, irmão é irmão. E vem irmãos e irmãs? Vem grupo de irmãos, vem quando bastante. então, quando há um problema na família, é um problema para todos. Né? Então, exatamente. evidentemente que os irmãos têm que vir em bloco, em grupo. Percebe-se. Agora, é evidente então que elas passando o dia inteiro na casa, saindo, ou para a escola, ou de quando em quando voltando ao convívio da família, são acolhidos por vocês, os que estão permanentemente em turnos, né, de 8 horas, acompanhando então todo esse acompanha a rotina, esse e eles têm processo. todo um acompanhamento. E vocês respondem a quem quando vocês atuam Ao judiciário. ao judiciário? Existe esse contato bastante Sim, através de relatórios. rico. Tem o acompanhamento plano individual de cada adolescente, né? Onde nós tentamos trabalhar o adolescente ou a criança em específico, de acordo com a sua habilidade, de acordo com a sua especificidade. Percebe-se, na sociedade tem que criar hoje alternativas que são alternativas de extrema, né? de extremo convívio, porque está diante de uma situação de conflito e quase de ruptura, não chega a ser, mas é um conflito bastante claro, identificado pela sociedade através dos seus órgãos de proteção da criança e do adolescente, criar então essas condições para que essas crianças e adolescentes tenham condições de sobrevida, de recuperação e de ter no futuro uma vida saudável e produtiva e feliz. Exatamente. Podendo ter a sua família, né? Podendo ter então o seu trabalho, podendo ter a sua própria sobrevivência. Bom, comecemos então agora a tratar especificamente de um projeto que está dentro, né, dentre os vários projetos que a Casa do Bom Menino desenvolve, esse projeto do Menino Gourmet. Então, a idealizadora do projeto, como é que foi que essa ideia surge? O gourmet é o quê? O gourmet é assim, a gente pensou no nome, né, que foi batizado pelo Menino Gourmet, porque a gente vai abranger vários pontos na área da alimentação. Tá? Desde a panificação, da confeitaria, dos valores nutricionais. Vamos estudar todos esses pontos, que é fundamental, porque eles vão aprender e vão ver o desenvolvimento do projeto dia a dia, passo a passo. Começando lá pela higiene, depois a gente vai dando os passos lentamente, fazendo eles conhecer o que é o desenvolvimento, por exemplo, de uma higiene ambiental, da higiene do corpo, o que a gente vai propor mais para eles dentro desse projeto. Encerrando o projeto com o curso também de garçom, que é um outro projeto que a gente também vai estar inserindo junto. Como? E
que aconteceu? Ou para tentar ainda... entender melhor. Para fazer um foco. O gourmet, nesse momento, está mais voltado para padaria e confeitaria. Panificação. Fazer o pão é uma coisa riquíssima, né? E hoje a gente ouve falar o pão nosso de cada dia. Mas o que significa esse pão nosso de cada dia? Que há 1000 anos atrás já se fala, né? Começa uma reunião de uma família, logo de manhã começa-se com pão, não é? E foi por aí que a gente Eucaristia, começou. que é um momento importante da própria religião cristã, o pão. Né? Então, foi assim que começou na brincadeira. Na verdade, é importante dizer que o projeto Menino Gourmet começou informalmente, né? Dentro da instituição. Claro. Deu certo. Assim, algo que surge... Os próprios adolescentes se organizavam a fazer os pães, que a Dona Graça ensinava, quando eles precisavam, às vezes, de algum dinheirinho para ir numa excursão da escola, para poder comprar as coisinhas deles. Então, eles se organizavam, faziam os pães, vendiam para os funcionários. E aí, isso começou eles a ficarem cada vez mais estimulados, a querer saber mais. E aí, hoje é um projeto formal e que visa realmente oficinas profissionalizantes, que visa a profissionalização, a capacitação. Na verdade, são meninos e adolescentes que se transformam em bons padeiros, bons confeiteiros. E eu mostrei para eles, provei para eles, olhando o jornal, os classificados, quantos pedidos estava sendo pelo jornal Padeiros e Confeiteiros. Eu me lembro também, ano passado, eles queriam ir para a praia, ia ter uma excursão, e eles precisavam de dinheiro para levar. A escola pública indo para a praia. Para a praia. Aí, nós fechamos uma semana de trabalho, né, fabricando os pães. Eles venderam os pães na maior alegria e conseguiram o dinheirinho para eles levarem, para eles poderem gastar lá na praia. Nós estamos aqui ouvindo hoje uma experiência bastante rica, não só de acolhimento e de recuperação de famílias e, sobretudo, de crianças que estão tendo dificuldades, né, no relacionamento familiar e a interferência, então, dos poderes públicos nesse processo, mas que estão num aprendizado, além da escola pública, além daquilo que é a rotina de uma criança, estão num processo de profissionalização na área, então, da panificação e da confeitaria. Vamos agora para um rápido intervalo. Fique aí, voltaremos num minuto para continuarmos, então, e agora termos as explicações e o relato dessa rica experiência para essas crianças, desse processo de profissionalização, ainda que prematura, mas importante, porque isso abre horizontes e abre perspectivas, né, para essas crianças no futuro. Olá, estamos de volta para a apresentação hoje do Pensando em Educação, que é um projeto Menino Gourmet da Casa do Bom Menino de Piracicaba. Nós estávamos vendo a estrutura de operação dessa casa, faltou um dado importante, que era o número de crianças. Nos dois projetos, que é o projeto Casa do Bom Menino
e a Casa do Acolhimento. Quantas crianças ao todo vocês têm nesses 2 projetos? Aproximadamente. Aproximadamente 100 crianças. 100 crianças, mais ou menos 50. Não chega a ser isso, sim, mas é mais ou menos isso o total. É um grupo razoavelmente grande, né? Vamos então voltar agora ao problema, ao belo programa da profissionalização dessas crianças com relação ao pão, né? Começou tudo voluntário, começou assim, espontaneamente. O pão é algo riquíssimo, né? Porque tem a fermentação, tem a transformação, porque eu sempre digo que o pão é um dos eventos culturais mais ricos da humanidade, porque você teve que pegar uma semente, transformar em farinha, depois essa farinha tem que se relacionar com outros produtos, com água, sal, depois então tem o fogo, e o fogo tem que ser controlado. Imagina o que foi de descobertas e de exercícios, né, de experimentações para se chegar ao pão, que é um pão, vem lá das origens, né, da humanidade, de período, sei lá, que período foi esse em que o pão surge. E esse pão sempre, quando ele aparece, quando a gente vai fazer o pão, é esse mistério riquíssimo, que deve ser uma alegria muito grande, né, para quem está no processo de aprendizado. Bom, começada então a produção do pão, evidente que ali você tem agora a questão dos recursos. Como é que funciona o processo operativo? Quer dizer, o recurso surge, como é que ele é distribuído depois para os próprios padeirinhos, né, as padeirinhas? Os nossos meninos, né? Começando, a gente já disse anteriormente, começamos ali internamente, e é um dinheirinho que entra, e depois a gente faz uma tabela com o nome deles, e aqueles que frequentaram, aqueles que não falharem, eles vão receber igual. Aqueles que falharam, eles vão deixar de ganhar por aquele momento que eles não participaram. Sim. E depois a gente tem uma divisão da seguinte maneira: uma pequena parte a gente vai deixar para casa, em torno de 15%. Tá. A outra a gente vai tirar o matéria-prima. A despesa. A despesa. E a gente coloca na conta para que eles possam também ver que o mercado é assim que trabalha. O gás, quanto que eu gastei do trigo, da farinha de trigo, e assim a gente faz a somatória. O que sobra, a gente divide para eles. A maior parte, evidentemente. A maior parte é dividida para eles, né? E esse dinheirinho deles está sendo hoje já levado para uma poupança, para eles poderem ter essa renda garantida para um futuro breve. Porque muitos deles, uns têm 14, outros já têm 15, temos criança com 13, e para 18 falta um pulo, né? E ele tendo esse dinheirinho na mão aos 18 anos, dá para ele investir em algo sólido, acumulando isso ao longo do tempo. Eles vão sentindo prazer. Agora, além disso, tem aqueles momentos de gasto imediato. Vocês disseram que houve um momento em que eles foram num programa de praia com as crianças da escola pública, precisavam de recursos, e então recorreram ao pão para fazer o dinheiro para ir à praia. Exatamente. Essa semana mesmo nós tivemos um garoto que gostaria de ir ao cinema. Ele já lançou mão do dinheiro que ele tinha para ir ao cinema. E ainda que eu achei interessante, que eu falei para ele: você vai pegar só 30 reais, dá? Dá. Aí a hora que no outro dia, quando ele chegou, ele falou assim: olha, dona, eu não gastei 30 reais, gastei só 16. Então tem um saldo já está tendo noção de economia, né? Que isso é muito importante, ter noção de economia. Porque se eles participam de todo o processo, não só da economia, mas também de divisões, de matemática, né? Porque no fundo tem as proporções, né? Sim. Fazer uma meia receita, uma receita, 4 receitas, quer dizer, você vai fazendo as multiplicações e eles devem ter. Trabalhamos aí vários eixos. A leitura, porque tem que ler a receita. Depois tem que fazer o pesos e medidas para a receita dar resultado final. Tem a matemática, tem a divisão. Então, a gente trabalha vários eixos aí. E isso se eles têm sabor, prazer em fazer, eles vão ter prazer também em melhorar cada vez mais. Claro, e aí é um conjunto. Fazer o pão não é só o lúdico da massa. Não. É também todo esse processo que garante que o pão possa surgir, né, na própria
na própria... Eles tiveram alguns eventos, quer dizer, porque claro que é um processo inicial. Eu percebo ainda que vocês estão amadurecendo o projeto do Menino Gourmet, né? Com pão e confeitos. Mas já teve algum momento, algum contato externo, além desses que vocês contaram, quando os próprios funcionários compram os pães, os gostosos pães que eles produzem, né, dentro da entidade. Mas já tiveram algum programa externo no qual, então, esse processo foi fundamental? Tivemos uma festa junina na casa, que foi o ano passado, e que eles montaram uma barraca, e onde eles expuseram todos os produtos que eles fizeram. Quais são os produtos? Eles fizeram goiabinha, fizeram pão caseiro, fizeram sonho, fizeram pão de batata recheado, bolachinhas de nata, e vendeu tudo. E agora, dia 14, nós tivemos um evento que foi o Café Cultural. E também eles fizeram também para vender. E apresentaram para o café também. O Café Cultural, que eu soube, foi a celebração dos 50 anos, 50 anos da casa. Da casa. E aí, esse convite é extensivo ao bairro, só ou à cidade? Não, à cidade. E a turma vai. Um programa de 50 anos deve ser foi muito bonito. Bem conhecido. Né? Quem esteve presente, saiu falando muito bem e elogiando todo o trabalho da equipe. Perfeito. É um trabalho de equipe, né? Equipe que quer que aconteça o melhor. E aí, você tem algum limite? Porque vai mexer com gás, vai mexer com coisas assim. Quer dizer, qual é a idade limite para entrar na experiência da padaria ou do pão? Com 12 anos, 13 anos, a gente já está apto. Concordo. Dá para a gente trabalhar. Concordo. Até menos um pouco, mas eu não deixo eles fornear. Então, por exemplo, abrir, fornear, então aí eu estou junto. E o forno é aquele forno grande? Não, nós trabalhávamos até agora com o gás. Pequeno, a gás. Agora que nós ganhamos um grande, que a gente vai colocar em uso, que ainda não foi nem instalado, está preparado. Bom, aí vem uma questão importante. Como é que vocês conseguem? Porque, no fundo, virando uma experiência profissional, há que ter equipamentos em quantidades maiores e há que ter recursos, né, maiores, recursos materiais, para realizar, né, o confeito e para realizar o pão. Como é que vocês conseguem esses materiais? Nós temos conseguido por voluntários, parceiros. Né? São empresas ou são pessoas físicas? São pessoas físicas e empresas também, que estão acreditando no nosso trabalho e nos projetos que a casa desenvolve. Porque tem que ter de tudo, né? Imagina uma grande pedra de mármore, imagina assim, algo, né, para amassar esse pão. Tem que ter, então, a maceira, tem que ter, então, todos os equipamentos, né? O cilindro, balança. Exato, para poder realizar esta operação. Então, transformando lá a casa numa indústria, uma pequena indústria. Já teve alguma experiência, assim, das crianças irem para uma padaria efetiva? Tivemos, sim. Tivemos um sonho que era até muito lindo isso. Ele falou assim, o meu presente de aniversário é passar o dia em uma padaria. E foi concedido. Uma educadora ligou, né, e pediu para a dona da padaria se podia. Ela, abraçou, né, ficou emocionada e abraçou. E ele foi passar o dia, passou um dia inteiro, viu todo o processo. E no final da tarde ele quis fazer o pão, que ele já havia aprendido, para que todos pudessem saborear. Eu imagino. E foi vendido, inclusive, o pão. E ele chegou todo feliz. Eu imagino. Isso faz parte do processo. A Casa do Menino não tem só a experiência do Menino Gourmet. E vocês me disseram que há mais 4 projetos. Quais são, Elaine, quais são esses projetos? Nós temos o projeto Realeca, né, que é uma moeda interna, real mais ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, onde para as crianças e adolescentes adquirirem a moeda, eles precisam cumprir com todas as obrigações, ir à escola. É quase como uma mesada salarial. Exatamente, né? Exatamente. E gastam ali mesmo, quer dizer, a moeda... aí dentro da Casa do Bom Menino existe uma loja interna também,
onde todas as doações que nós recebemos e todos os, até hoje em dia eles compram até os produtos de sua própria higiene, né? É uma forma deles valorizarem aquilo que eles recebem. Tá certo. Né? Então, depois do projeto E lidarem com dinheiro, porque também é fácil. Lidarem com dinheiro, aprender exatamente. A economia da vida. É outro projeto? O outro projeto é o Aprendendo Diferente, onde eles aprendem através de jogos e oficinas lúdicas. Questões... como toda criança, aprende brincando, né? Exatamente. O outro, a horta? A horta, né? Que na verdade, parecido com o do pequeno... Que também é um projeto gourmet, que visa... Menino Gourmet. Que visa que eles consigam adquirir recursos, né? Através da horta. Sim, mas também aprendem a lidar com a vitamina, a lidar com a alimentação saudável. E o sabor, né, deles colherem aquilo que eles plantaram. Isso é. Outra coisa. Outro dia um deles colheu rúcula e veio trazer para a cozinha. Olha, essa rúcula já é a nossa, que nós plantamos. Imagino. Né? Então ele vê a sementinha, ele fica todo dia olhando a sementinha, que dia que ela vai nascer? Falei, cada semente tem o seu tempo. Né? Uma nasce mais rápido, outra demora mais um pouco. Então, isso para eles está dando diferença na vida deles. E aprendizado também. Aprendizado também. E o último projeto na verdade, o Pérola, que é uma informática e cidadania, e que é aberto para a comunidade também. Né? Bom, eu percebo que esse é um projeto da cidade. Né? É um projeto que visa acolher e recuperar e dar horizontes, né, para crianças que estão hoje com alguma dificuldade. Certamente vocês devem lidar com muitos voluntários. Nós temos hoje na nossa programação muita gente nos ouvindo, muita gente nos assistindo. Eu queria saber então, se alguém quiser ser voluntário, dos que estão nos ouvindo e participando da programação, o que ele faria? Ele pode acessar o nosso site. Qual é o site? www.casadobomenino.piracicaba.org.br. Lá vai ter o link, né, para ele acessar e se cadastrar quanto voluntário. Perfeito. E aí nós chamamos para entrevista e vemos qual que é o projeto ou qual é a área de interesse para ele. Ele passa então a participar efetivamente da vida da Casa do Bom Menino. Sim. Muito bom. Eu diria assim que nós estamos chegando ao final dessa programação. Queremos agradecer muito às educadoras que estiveram conosco nesta tarde ou nesta hora de trabalho, tanto para a TV como para a rádio, nos expondo sobre o projeto em si e sobre especificamente essa área e atividade do Bom Menino Gourmet. Esperamos que a gente também tenha condições de perceber a importância, né, do que a cidade de Piracicaba faz na educação das nossas crianças. Nesse caso, são crianças que frequentam a escola pública, que estão numa situação de conflito, uma situação difícil. Houve, inclusive, a intervenção do poder público para que elas pudessem ter horizontes de vida. E nós podemos colaborar e apoiar em projetos desta envergadura e desta ordem. Nós queremos também dizer a vocês que os nossos programas Pensando em Educação, estão também gravados no nosso site, o site que nós estamos usando, que é o da Unimep, o tvunimep.com.br. Lá você tem acesso a todos os programas que nós já realizamos, tanto o vídeo como o áudio, rádio ou TV. E nós temos também o nosso contato por e-mail, tvunimep@unimep.br. Mande suas sugestões, mande a sua contribuição, mande o seu parecer, para que nós, inclusive, façamos atividades que tenham a ver com o seu interesse, desde que seja vinculado à escola pública e à educação da nossa infância. Muito obrigado a todas e todos e até o próximo programa.